Boa noite a todos, meus irmãos, sejamos todos bem-vindos para a nossa reunião da noite de hoje. E para darmos início ao nosso processo de harmonização, vamos pedir a nossa irmã Márcia Pinto para fazer a leitura da nossa página. Muita paz a todos. Boa noite, meus irmãos, paz e bem a todos. A página da noite de hoje é do livro Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. No culto à prece. Todos lançamos em torno de nós forças criativas ou destrutivas, agradáveis ou desagradáveis, ao círculo pessoal em que nos movimentamos. A árvore alcança-nos com a matéria sutil das próprias emanações. A aranha respira no centro das próprias teias. A abelha pode viajar intensivamente, mas não descansa a não ser nos compartimentos da própria colmeia. Assim também o homem vive no seio das criações mentais a que dá origem. Nossos pensamentos são paredes em que nos enclausuramos ou asas com que progredimos na ascese. Como pensas, viverás. Nossa vida íntima, nosso lugar. A fim de que não perturbemos as leis do universo, a natureza somente nos concede as bênçãos da vida, de conformidade com as nossas concepções. Recolhe-te e enxergará o limite de tudo que te cerca. Expande-te e encontrarás o infinito de tudo que existe. Para que nos elevemos com todos os elementos de nossa órbita, não conhecemos outro recurso além da oração que pede luz, amor e verdade. A prece, traduzindo a aspiração ardente de subida espiritual através do conhecimento e da virtude, é a força que ilumina o ideal e santifica o trabalho. Narram os atos que, havendo os apóstolos orado, tremeu o lugar em que se encontravam e ficaram cheios do Espírito Santo. Iluminou-se-lhes o anseio de fraternidade, engrandeceram-se-lhes as mentes congregadas em propósitos superiores e a energia santificadora felicitou-lhes o espírito. Não ouvides, pois, que o culto à prece é marcha decisiva. A oração renovar-te-á para a obra do Senhor, dia a dia, sem que tu mesmo possas perceber. Muita paz a todos. Nós agradecemos a nossa irmã Márcia pela leitura da página e convidamos a todos os irmãos a fazermos a nossa prece inicial. Que possamos unir os nossos pensamentos, elevando-os até Jesus, nosso querido amigo e amado Mestre, até Deus, nosso Pai de infinito amor e misericórdia. Agradecendo por mais esta bendita oportunidade que temos de estarmos reunidos para aprender um pouco mais sobre esta doutrina que nos acolhe, que nos dá a oportunidade dos entendimentos, da vida, dos nossos problemas e que também nos traz o melhor caminho para solucionarmos os nossos problemas, nos reequilibrarmos e assim seguirmos firmes no caminho do bem e do amor. Te rogamos por todos os irmãos aqui presentes, Senhor, que cada um seja envolvido e possa ser atendido de acordo com as suas necessidades. Que estas vibrações envolvam a todos os irmãos onde quer que se encontrem e que necessitem dessas vibrações de amor. Abençoa a nossa irmã que nos trará as palavras da noite de hoje, para que possa nos trazer
a mensagem que toque fundo em nossos corações e nos faça refletir, para que assim possamos nos melhorar e buscar assim a nossa evolução moral, a nossa evolução espiritual. E assim, Senhor, agradecidos, possamos dar por iniciada a nossa reunião da noite de hoje com a Tua permissão. Que assim seja. O nosso tema da noite de hoje é pecado por pensamentos, adultério. E a referência é o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, itens 5 a 7. E quem trará o estudo da noite de hoje é a nossa irmã Wanda Genário, aqui da nossa casa. Muita paz a todos. Boa noite, meus irmãos e irmãs. Deus nos abençoe e que o Mestre Jesus nos auxilie para que sejamos receptivos aos ensinamentos de hoje. O tema das nossas reflexões está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, itens 5 a 7. Pecado por pensamento, adultério. Vamos ouvir o item 5. Aprendestes o que foi dito aos antigos: não cometereis adultério. Mas eu vos digo que todo aquele que tiver olhado uma mulher com o mau desejo por ela, já cometeu adultério com ela em seu coração. Está em Mateus, capítulo 5, versículo 27 e 28. Quando ouvimos as palavras pecado e adultério, nos lembramos da passagem do Evangelho, quando uma mulher é apanhada em pecado de adultério e levada a Jesus para ser julgada e apedrejada. Na época, a palavra adultério poderia ser adequada à situação. Mas hoje, em nossas reflexões, a palavra adultério vai muito além da questão de infidelidade conjugal. Se refere à traição de qualquer origem. Podemos entender que todas as vezes que uma pessoa ferir, enganar, modificar um produto, rasurar ou praticar qualquer ato ilícito para prejudicar outros, para obter poder ou adquirir bens materiais, está cometendo adultério. E como definir pecado? Bem, a expressão pecado costuma ser entendida como ofensa a Deus, uma infração às leis divinas, envolvendo um desvio de comportamento que compromete nossa dignidade como filhos de Deus. Algumas religiões entendem que Deus castiga com penas terríveis o pecador. Jesus inovou o pensamento religioso ao apresentar um Deus, um Pai bondoso e justo, em substituição à figura colérica, vingativa e caprichosa. Que Deus não castiga, que as dificuldades que enfrentamos são consequência de nossos atos e pensamentos. Então, o que fica bem realçado nas palavras de Jesus, citada por Mateus, é que não se erra somente através de nossos atos, mas também através de pensamentos. Ele também não limitou a questão do adultério somente aos casos de infidelidade conjugal. Na verdade, ele estendeu a todo pensamento mau, contrário à lei divina, que é a lei do amor.
vamos refletir sobre o pensamento e a responsabilidade que temos em relação a eles. Todas as obras humanas é resultado do pensamento. A mente é a fonte viva das energias criadoras. E o pensamento é a substância essencial que dará forma a tudo o que idealizarmos. Pensar é criar a realidade. Esta criação pode não se revelar de imediato no plano físico, mas as criações mentais vivem no mundo íntimo, exigindo cuidados especiais para o esforço da continuidade ou para sua destruição. O pensamento é uma força, um atributo do ser pensante, a alma ou o espírito. Na Gênese, no capítulo 14, no item 14, Kardec nos diz: os espíritos agem sobre os fluidos espirituais, não os manipulando como os homens manipulam os gases, mas com a ajuda do pensamento e da vontade. O pensamento e a vontade são para o espírito o que a mão é para o homem. Pelo pensamento, eles imprimem aos fluidos espirituais essa ou aquela direção. Eles o aglomeram, combinam ou dispersam. Com eles, formam um conjunto, tendo uma aparência, uma forma e uma cor determinada. Mudam as suas propriedades, como um químico muda os gases ou de outra substância. É a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. Ao espírito basta pensar uma coisa para que ela se produza. É assim que as nações, cidades, leis são demonstrações concretas dos pensamentos. É o verdadeiro mundo de um espírito, é aquele criado por seus pensamentos, atos e inspirações. O mal, o bem, o feio e o belo vive antes de tudo na fonte mental que os produziu. Através do pensamento, podemos atrair motivos de alegria ou de sofrimento, que podem influenciar a vida material e espiritual. A doutrina espírita ensina que nós temos a capacidade de influenciar tanto a nós como aos outros, a partir de uma fala, de uma música, de um pensamento. E que a influência dos espíritos desencarnados é muito maior do que se imagina. Sendo todos nós espíritos encarnados, estamos em constante contato com o mundo espiritual, através de nossos pensamentos, que altera para melhor ou pior o nosso campo vibracional. Se nosso pensamento é desordenado e se mantém preso a determinados desejos, quando desencarnamos, defrontamos-nos com o caos criado por nossa mente e nos aprisionamos ao objeto de nossas preocupações constantes. No livro Espírito de Verdade, de Chico Xavier e Valdo Vieira, na lição 41, nós temos o seguinte relato. Um homem se casa com uma moça mais jovem e começa a ouvir
dos vizinhos e familiares que sua esposa é infiel. Começou os tormentos com cartas, piadas e telefonemas. A esposa sempre se dizia inocente. Certa tarde, ele recebe um telefonema que diz que um homem se encontra em sua casa. Com a mente atormentada, dirigiu-se para lá. Encontrando os dois e sem maiores explicação, mata-os e se mata. Vindo a saber, quando estava no plano espiritual, que a esposa era realmente inocente e que pedira ao vizinho que consertasse uma tomada para que pudesse passar roupas. Então podemos ver o comprometimento deste homem no mundo espiritual e no mundo material, ao retornar com sequelas pelos atos cometidos. Temos a liberdade de pensar, mas responderemos pelos pensamentos nascidos da nossa engrenagem mental. Somos muito mais responsáveis, porque a matéria que usamos para pensar vem abençoada por Deus pelos canais da natureza. Podemos dar aos pensamentos a direção que entendemos. Eis aí a nossa liberdade. Porém, devemos conhecer as leis divinas, que os pensamentos são sementes que nós saímos a semear. Eles são filhos de quem pensam e sempre voltam à casa paterna. Quando usamos mal nossos pensamentos, estamos negando a Deus e a Jesus. E se negarmos, recebemos negação onde quer que estejamos. Tudo que desejamos ao outro, seja bem ou mal, provoca reação sobre nós mesmos. Já sabemos que somos responsáveis por nossos pensamentos. E é de tamanha importância o orai e vigiai sempre. Porque a partir do momento que passamos a repelir os maus pensamentos, trabalhamos os sentimentos que nascem em nós. Por exemplo, se sentimos raiva daquele que tenta nos desviar do caminho, tenhamos consciência de que o que o outro faz e fala sempre será responsabilidade dele. Os maus pensamentos que venham a surgir em nós em relação à raiva prejudica a nós mesmos. Por isso é importante observar os sentimentos, buscando entender o que ele quer nos dizer, porém com pensamentos que tragam equilíbrio emocional. O conhecimento de nosso pensamento é de enorme importância para a nossa evolução moral. Entender o quanto o pensamento pode influenciar na vida material e espiritual pode nos ajudar a controlar e vigiar o que estamos pensando. É necessário aprimorar cada vez mais nossa maneira de ver a vida, para que sugestões positivas sejam atraídas, repelindo as ideias negativas. O ato da prece deve ser realizada constantemente, pois nos faz ter pensamentos elevados e boas intenções, e será capaz de permitir que os espíritos amigos se aproximem e influenciem positivamente, impedindo atitudes equivocadas.
Assim como os bons espíritos, os espíritos imperfeitos também têm capacidade de nos transmitir pensamentos. Eleve-se a Jesus e permita que os bons atuem em sua encarnação, com conselhos que os auxiliem nas escolhas. Faça a reforma íntima, observe com atenção o teor de seus pensamentos, faça o evangelho no lar, atraia pessoas bem positivas, exercite o amor e o perdão, use seu livre-arbítrio. Procure escolher as pessoas que lhe transmitam paz e harmonia. É um caminho difícil de aprendizado, que exige tempo e perseverança. Mas temos o grande exemplo para ser seguido, que é Jesus. E assim, meus irmãos, chegamos ao final das nossas reflexões. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva sempre. Nós agradecemos a nossa irmã Wanda pelo estudo que nos trouxe, que nos deu a oportunidade das reflexões, e mais uma vez convidamos os irmãos a fazermos a nossa prece de encerramento. Amado Mestre Jesus, amado Pai, te agradecemos pelos ensinamentos que tocam fundo em nossos corações e nos fazem, Senhor, ter a vontade de nos modificarmos, que nos fortalecem a fé e a esperança de dias melhores, Senhor, procurando sempre nos policiar através dos nossos pensamentos, buscando atrair energias que nos auxiliarão, serão benéficas para cada um de nós no nosso processo evolutivo. Que essas nossas vibrações, elas possam também envolver a todos os nossos irmãos mais necessitados do que nós, para que se fortaleçam também, Senhor, e que a fé e a esperança possam ser renovadas em cada coração. E assim, agradecidos, possamos dar por encerrada a nossa reunião de estudo e tratamento espiritual da noite de hoje. Que assim seja. Neste momento, aqueles irmãos que vão participar do passe à distância possam se manter sintonizados com o plano mais alto, mentalizando os seus mentores espirituais, o mentor espiritual da nossa casa, Isaac Lima, para que possam assim serem atendidos nestes momentos, possam ouvir a música até o final, para que recebam assim as boas vibrações. Muita paz a todos.